Olá, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a esse webinário de intervenção naturalística em aba, que nós vamos conversar um pouquinho sobre este modelo de intervenção que as pessoas às vezes não conhecem, porque só ouve muito falar em aba. O aba, qual é o aba? Né? Então, aba de mesinha, aba que robotiza, aba que adestra. Então, a gente vai desmistificar um pouquinho isso com essa forma de intervenção de uma forma mais naturalista, tá? De uma forma de intervenção mais divertida, digamos assim. E aí, deixa eu me apresentar para algumas pessoas que não me conhecem, você está chegando agora, não me conhece, tá? Eu sou Jânio Carlos, eu sou terapeuta ocupacional desde 2013. Eu atuo na intervenção clínica desde 2017, que de 2013 a 2017 fui para fazer residência, fazer mestrado em saúde pública, ambos. E depois de lá para cá, eu voltei para a área clínica e aí comecei a intervenção com desenvolvimento infantil, que aí a gente vai juntando curso, fazendo um curso aqui, outro ali, um aqui, outro ali, e aí vai juntando tudo. Então, se fosse colocar, iria dar vários slides só de curso, certo? E também sou servidor público aqui no estado de Pernambuco, atuo no Hospital Regional dos Palmares, no Hospital do Estado, e também sou empreendedor, que abri meu consultório lá na cidade de Palmares, eu estou em Recife, e ela se tornou uma clínica, tá? Porque assim, a demanda ficou muito alta, muito grande, com poucos profissionais disponíveis para a gente conseguir ter uma equipe, ter uma troca para acompanhar os pacientes. Então, resolvi juntar outros profissionais para fazer uma equipe multi e assim a gente começar um processo de intervenções para o desenvolvimento infantil lá na região. E não tem muitos profissionais para fazer esse tipo de atendimento. Tá? Então, sem muitas delongas, vamos começar com uma definição do que é a análise do comportamento, do que é ABA, tá? Então, ABA é um dos três ramos da ciência do comportamento, que tem a análise experimental do comportamento e também o behaviorismo radical, que é um behaviorismo mais primitivo, mais filosófico. Então, essa explosão de aba veio de um tempo para cá. Então, tudo é aba, todo mundo fala em aba, tem que fazer aba. Se você vai no mercado, os médicos mandam que o profissional tenha aba, e afinal de contas, muita gente não sabe nem o que é aba, né? Então, não é um trabalho novo, já vem de algumas décadas, e em 1968, um grupo de estudiosos colocaram a aba como uma ciência que, para se tornar ciência, a gente precisa ter uma metodologia, ter dados empíricos, ser comprovadamente científico, certo? Então, para isso, eles criaram algumas dimensões para o autismo que, embora existam muitos outros anos de pesquisa atrás, mas eles conseguiram juntar tudo, tá? E colocar dentro de uma sistematização de ciência, certo? Então, a análise do comportamento aplicada, ela possui sete dimensões, que é a dimensão aplicada, né? Porque ela precisa ser aplicável no cotidiano, no dia a dia daquele que está recebendo a intervenção. Ela precisa ser comportamental, porque a gente vai precisar observar e mensurar esses dados. Então, como que este indivíduo se comporta? Como que essa intervenção se comporta ao longo das sessões, ao longo das aplicações? Ela precisa ser analítica, porque nós vamos aplicar, observar esse comportamento e fazer uma análise de todos os dados que forem achados, tá? Ela precisa ser tecnológica, e quando dizemos tecnológica, não quer dizer de tecnologia de computadores, enfim, dessas tecnologias novas, mas que tenha uma tecnicidade no que se está fazendo. Então, tenha materiais para poder fazer os registros, para poder
comprovar que aquilo foi realmente feito e que aquilo realmente teve resultado. Tem que ser realizado de uma forma sistemática, tá? Porque a forma sistemática a gente vai ter todo um delineamento, toda uma organização para que essa ciência possa vir ser aplicada e continuar com o seu patamar de ciência. Porque muitas intervenções, muitas abordagens não têm esse patamar de ciência porque lhes faltam dados, lhes faltam comprovações científicas. E ela precisa ser eficaz, né? Afinal de contas, se não fosse eficaz, não teria por que a gente estar fazendo essas intervenções. E também ela precisa ser generalizável. Por quê? Porque do que adianta a gente fazer uma intervenção no consultório, fazer uma intervenção na casa da criança, na casa do paciente, e esse paciente não aplicar, não utilizar aquela habilidade fora dali, né? Então, essa dimensão generalizável é para que toda intervenção possa vir a acontecer em diversos ambientes, com diversas pessoas, em diferentes contextos, tá? Então, essas são as 7 dimensões da análise do comportamento aplicada que foram descritas por Beer, Wolf e Risley em 1968 até 1987. Eles trouxeram esses estudos e trazem esse delineamento de dimensões da análise do comportamento, tá? E aí, quem já tem uma familiarização com a análise do comportamento vai me perguntar se temos avaliações, que aí já viram algumas avaliações, mas que elas não têm muita interferência com o desenvolvimento humano. Mas ela, desde os primórdios, Skinner já trouxe essa questão do desenvolvimento humano para poder a gente aplicar. E, afinal de contas, estamos intervindo com pessoas. E aí, o ser humano vem se modificando, vem se desenvolvendo ao longo do tempo e da história, de formas que a gente precisa estar bem a par. E, para isso, ele traz uma perspectiva de desenvolvimento humano da seguinte forma: em 3 níveis de seleção. Eles chamam de seleção de consequências. Então, essa seleção tem a filogênica, a ontogênica e a cultural, que na filogênica é para o desenvolvimento de um repertório inato da espécie. Então, o que é que o ser humano faz? O que é que fisiologicamente, biologicamente, esse ser humano faz? O que que o corpo dele responde? Como que funciona esse corpo humano? Então, isso vem nessa questão da filogenia. A ontogenia, que é ontogenético, é para o desenvolvimento de um repertório operante. Então, a análise do comportamento trabalha com esse condicionamento operante, que aí vai modificando ao longo do tempo e ao longo da vida desse indivíduo. Então, quando diz comportamento operante, não é um comportamento de reflexo, não é uma atitude, um comportamento que nós emitimos, por exemplo, quando tem aquela, opa, aquele teste de reflexo do joelho. Então, quando dá uma martelada no joelho, a perna se mexe. Então, isso não é um comportamento operante. Isso é um comportamento reflexivo. Então, isso é um reflexo do corpo. Então, a ontogenia vai como que quais comportamentos eu emito para que o meu comportamento modifique aquele ambiente. E aquele ambiente modificado modifique novamente o meu comportamento ou o mantenha da mesma forma. Então, a ontogenia vem trazendo esse repertório que é mutável e que nós, enquanto organismos, modificamos o ambiente, tá? E o cultural traz esse desenvolvimento de práticas culturais em grupos sociais. Porque a nossa cultura aqui no Brasil, a cultura no Brasil ela já é diferente em várias regiões do Brasil. Então, imagina essas diferenças ao longo do mundo todo. Então, o que se aplica aqui no Brasil, muitas vezes não é aplicável em um outro lugar, por conta da cultura. Então, o modo como se faz aqui no Brasil é diferente do modo como se faz nos Estados Unidos. Muitas pesquisas vêm dos Estados Unidos, vêm da Europa, e a gente tenta fazer as nossas adaptações transculturais, que é para poder trazer para uma realidade nossa.
Então, quando a gente pensar em aba, não é uma coisa mecânica, não é uma coisa robotizada. A gente leva em consideração também o desenvolvimento humano como um todo. Então, como que esse indivíduo, como que essa pessoa se desenvolve? Onde que eu posso atuar? Onde que eu posso, como que eu posso intervir nisso, certo? Então, a análise do comportamento ela não é tão fria a esse ponto de não de não pensar no indivíduo como um ser em desenvolvimento. E aí, quando eles trazem essa concepção de desenvolvimento humano, eles dizem que o número e o tipo de respostas que uma criança é capaz de desempenhar em qualquer momento da sua vida estão determinados por seu status no reino animal, ou seja, pelas características de sua espécie, pelas suas etapas de amadurecimento biológico, pela sua história de interação com o ambiente desde a concepção. Então, nós temos a filogenia, que é o nosso corpo biológico, a ontogenia, que é o nosso modo de nos relacionarmos com as nossas etapas de vida e a interação com o ambiente, que é a questão cultural. Nós temos isso enraizado em nós. Então, aba vê o desenvolvimento humano também, tá? Não vamos pensar que aba é só para robô. Então, vamos funcionar, vamos pensar assim, porque nós temos que pensar que a todo momento o indivíduo está aprendendo algo novo. A todo momento o indivíduo está passando por essas contingências, passando por essas oportunidades de aprendizado, oportunidades de realizar algum comportamento. E aí, falando em contingência, a análise do comportamento trabalha com a contingência que é chamada de ABC, tá? Que é antecedente, behavior e consequências, que a gente vai traduzir para antecedente, ou seja, um contexto em que aquilo acontece, o comportamento, ou seja, a resposta que é ocasionada naquele contexto, e quais são as consequências? Qual é a consequência daquele comportamento? Então, a análise do comportamento ela trabalha em cima dessa contingência. Então, para a gente dizer, estou fazendo aba, a gente tem que pensar nesse contexto, pensar em qual comportamento eu estou observando, em qual comportamento eu quero modificar, em qual comportamento eu quero fazer com que ele se mantenha ou se extingua, tá? E aí, qual a consequência desse comportamento que vai fazer isso? Então, quando a gente fala em ambiente, em antecedente, em contexto, nós temos as dicas do ambiente e essas podem ser programadas. Por que que elas podem ser programadas? Porque a gente tem um comportamento, a gente tem um alvo que a gente quer observar, que a gente quer modificar. Então, nós precisamos preparar um ambiente para que aquele comportamento possa ser emitido. E o que é essa resposta, o que é esse comportamento, é tudo que o organismo faz, que ele também pode ser planejado. Então, quando a gente prepara um ambiente para uma aplicação de uma intervenção em análise do comportamento, a gente espera uma resposta. Então, toda vez que nós temos um alvo para chegar lá, a gente vai ter que preparar também um contexto. E não mais nem menos, as consequências. Por quê? As consequências elas são responsáveis por aumentar ou diminuir a probabilidade de que um comportamento se repita. Porque a gente vai ter um dos princípios da análise do comportamento, que é o reforçamento, o reforço. Então, esse reforço ele é muito famoso. Então, todo mundo fala, é reforço. Vou fazer o reforço. Tem que ter o reforço. Então, o reforço é as contingências, as consequências. Só que essas consequências podem não ser tão reforçadoras, no sentido de que, se for uma consequência reforçadora, ela vai aumentar a probabilidade daquele comportamento se repetir. Agora, se for uma consequência punitiva, ela tende, teoricamente, a diminuir o comportamento. Porém, quando a gente está estudando, a gente tenta pegar, falar assim, de reforço e punição de uma forma bem didática, então elas ficam separadas. Mas aí, em um dos cursos que fiz com uma das instrutoras de ensino incidental, ela trouxe uma visão de que se o comportamento diminui,
Então, de alguma forma, aquela consequência foi punitiva. Por quê? Porque na teoria, ao pé da letra, o que faz diminuir é uma punição, tá? Então, quando a gente estiver pensando, estudando análise do comportamento, a gente não pode ficar pensando nesses termos de reforço e punição com, com a cabeça que a gente tem do que é um reforço e punição, com a cabeça leiga. Então, um reforço é qualquer consequência que aumente a probabilidade do comportamento ser emitido novamente. E quando a gente está falando de punição, é algo que vai fazer diminuir aquele comportamento, ok? Então, dentro da análise de comportamento, a gente trabalha com essa estrutura de organização para poder observar os comportamentos e modificá-los. Vocês viram lá no Forms esta fotinha, dentre outras. E aí, quando eu digo assim, o que é aba? Então, na cabeça vem logo essa imagem aqui. Uma pessoa, um terapeuta sentado, um professor, sentado com atividade numa mesa e a criança fazendo, né? Só que nem sempre funciona assim. Nem todas as crianças têm essa habilidade de ficar sentada. Têm essa habilidade de permanecer sentada durante uma atividade, muito menos numa mesinha. Então, quando a gente está estudando, a gente vê que não é só na mesinha que acontece. Não é só na mesinha que a coisa flui e que a gente consegue emitir, preparar um antecedente para a emissão do comportamento e reforçar essa criança. Então, para deixar explicado, esse tipo de aba aqui, ele é apenas um modelo de ensino que é chamado de DTT, que é ensino por tentativas discretas, que é isso que é um ensino mais sistematizado. Então, a gente vê que tem uma estrutura que a criança vai precisar executar, tudo muito estruturado. Quem trouxe foi o terapeuta. Quem sabe qual é a resposta correta, a resposta errada é o terapeuta. Qual é o comportamento que a criança deve emitir é o terapeuta. Então, é algo muito mais sistematizado, é o aba de mesinha. Então, nem todas as crianças vão se adaptar a esse modelo, mas também nem todas as crianças vão se adaptar a um modelo, de intervenção naturalista. Ou então não é nem a criança, mas o comportamento que a gente quer ensinar. Então, alguns comportamentos a gente provavelmente poderá ser mais eficaz se a gente fizer num modelo estruturado, mas em outros momentos a gente vai precisar e muito utilizar um modelo de intervenção naturalista para poder fazer essa criança generalizar da melhor forma todo o aprendizado, certinho? Então, vendo que foi aba e que tem aquele aba de mesinha que é o DTT, a gente vai começar a conversar sobre as intervenções naturalísticas de fato. Então, ela se origina da análise do comportamento, tá? Então, o uso das técnicas comportamentais para ensinar habilidades específicas aos alunos. Em análise do comportamento, eles chamam muito as crianças de alunos ou os pacientes. Todas as pessoas eles vão chamar de alunos, certo? Então, na análise do comportamento, utilizando intervenção naturalística, elas vão também utilizar os princípios da análise de comportamento aplicada num ambiente natural ou nas rotinas e atividades diárias de um aluno, de modo que essa criança consiga adquirir as habilidades e que elas possam ser mais facilmente generalizadas. Então, por exemplo, a gente vai ensinar uma criança algumas habilidades dentro da casa dela, algumas habilidades no contexto escolar, algumas habilidades no consultório. Mas aí a gente vai precisar criar uma atmosfera que seja de uma forma natural. Então, cada espaço vai precisar de um programa, de um planejamento para ser executado. E aí cada alvo vai precisar ser feito de uma forma diferente. E aí a intervenção naturalística, ela foi colocada, ela é considerada uma prática baseada em evidência a partir do último, é, do último manual de prática baseada em evidência para crianças com autismo, que foi em 2020. Então, a gente vê que podemos utilizar intervenções naturalistas em várias áreas, tá?
como comunicação social, atenção compartilhada, no brincar, habilidades cognitivas de prontidão escolar, ou seja, habilidades acadêmicas e pré-acadêmicas, do comportamento adaptativo e de autoajuda, nos comportamentos desafiantes, ou seja, comportamentos interferentes, vocacionais, em questões motoras, na saúde mental, em autodeterminação, que são as áreas que foi feito o estudo para dizer se era uma prática baseada em evidência, a partir de alguns critérios que eles estabeleceram, por terem artigos científicos mostrando eficácia dessas abordagens. E aí, a intervenção naturalística está dentro dessas práticas baseadas em evidência, tá? E ela foi aumentada, que até o de 2014 ela só ia até os 12 anos. Mas os novos estudos de lá para cá trouxeram que a gente pode ir com práticas naturalistas até 22 anos, mas eu, Jânio Carlos, acredito que possa ir até mais, tá? Porque nós estamos falando do dia a dia, da naturalidade das coisas. Então a gente consegue propor e ensinar coisas constantemente, todos os dias. Então, para bebês de 0 a 2 anos, ele só não está entrando em vocacional, não foram feitos estudos motores e de autodeterminação. Mas em comunicação, socialização, atenção compartilhada, brincar, aptidão escolar e habilidades acadêmicas e pré-acadêmicas, deu resultado, surtiram resultados. Quando a gente vai lá para para a última faixa etária, que pega 19 a 22 anos, a gente vê que as questões sociais, elas são presentes em todas as intervenções naturalísticas, desde os 0 aos 22 anos, e as questões do brincar ou do jogar, que adulto também brinca, tá? O adulto também joga, também participa desses momentos, vai do 0 aos 2 anos também. E outra que as intervenções naturalísticas foram colocadas e foram aplicadas de forma eficaz, foram também nos comportamentos desafiantes. Os comportamentos desafiadores que a gente vai vendo como que isso funciona. Então, a gente pode perceber que para crianças até 11 anos, as áreas de comunicação, as áreas sociais, as áreas de atenção compartilhada, do brincar, de prontidão escolar estão e de comportamentos desafiadores estão muito presentes. Por quê? É uma área da infância onde muitas habilidades estão sendo trabalhadas, onde muitas habilidades estão sendo preparadas para essa criança. E aí a gente consegue percebê-las, consegue fazer com que elas aproveitem o máximo, mas dentro de um planejamento. E aí, quando a gente fala em intervenção naturalística, o que é intervenção naturalística? De onde vem intervenção naturalística? Como é que funciona? Então, dentro do que a gente tem hoje de repertório científico para prática baseada em evidência, o que é que tem as variações de intervenções naturalísticas? Essas variações eu coloco elas dentro de um guarda-chuva, tá? Dentro de um guarda-chuva de intervenções. Por quê? Nós temos as NBIs, que são intervenções naturalísticas comportamentais, que aí a gente vai ter o ensino incidental, que ele é considerado a primeira prática naturalística, a primeira modelo de intervenção naturalística baseado em análise do comportamento aplicada. Nós vamos ter as NDBIs, que essas são assim as atuais febres do momento, tá? São intervenções naturalísticas comportamentais e desenvolvimentais. Que aí nelas tem o Jasper, o modelo Denver de intervenção precoce, o PRT, que é treino de respostas pivotais, dentre outras. Então vão aparecer vários e vários modelos de intervenção que têm bases em intervenções naturalísticas, que estes são manualizados. O que quer dizer manualizados? Você tem que fazer um curso específico, uma certificação específica para poder utilizar esta abordagem. Então, por exemplo, eu recentemente fiz a certificação no nível 1 do PRT, que são 5 níveis. Ou seja, eu não sou um terapeuta
PRT, também não quero. Não quero no sentido de que eu prefiro trabalhar com as intervenções naturalísticas de forma mais ampliada do que estar dentro de uma intervenção manualizada, onde eu só posso seguir daquela forma, onde eu só posso seguir daquele jeito que o modelo está dizendo. Então, de acordo com todos os meus estudos, eu percebi que eu me encaixo de uma forma ampla para poder intervir melhor. Não só de acordo com os estudos, mas de acordo com a minha prática. E digamos que eu sou o único terapeuta ocupacional lá na cidade que eu trabalho. Então, eu tenho que fazer TO, eu tenho que ver se a criança tem questões de comportamento, eu tenho que ver se a criança tem questões sensoriais envolvidas, eu tenho que ver se tem questões motoras, enfim, várias e várias questões. Então, eu preciso de coisas ampliadas. Ao passo que for tendo mais equipe, que for tendo mais profissionais, aí a gente começa a poder separar melhor as coisas. Mas, até o momento, eu gosto muito de fazer da forma mais ampliada as intervenções naturalísticas, tanto comportamentais apenas, quanto desenvolvimentais e comportamentais, certo? E o treino em ambiente natural também está dentro desse guarda-chuva das intervenções naturalísticas. Por quê? Qual é esse treino em ambiente natural? O treino aqui acontece onde a gente quer modificar um comportamento. Então, se tem comportamentos que acontecem dentro de casa, então um aplicador ou um profissional ou a família vai poder tentar desenvolver esse treino com aquela pessoa. Se é na escola, da mesma forma, se é no consultório, se é no parque, no shopping, em qualquer lugar, a gente vai precisar preparar essa criança, preparar um plano, um planejamento, um programa para que ela desenvolva essas habilidades que são necessárias dentro daquele ambiente, naquele ambiente natural, tá? Então a gente vai ver um pouquinho de cada uma delas agora, e aí se eu estiver falando muito rápido, vocês me sinalizam, tá? Manda no chat assim alguma coisa para eu poder desacelerar, tá bom? Então, as intervenções naturalísticas comportamentais, que é uma NBI, então, a primeira delas, como eu falei, é o ensino incidental, que eles foram desenvolvidos em 1968. Então, trabalhar de forma naturalística não é uma coisa tão nova, mas também não foi uma coisa muito usual, por conta que as intervenções sistematizadas, digamos que elas deram mais resultados. Elas deram mais resultados porque elas foram trabalhadas com muito mais afinco, com muito mais ênfase, certo? Mas aí elas descobriram que o método de ensino incidental expandiu as habilidades de comunicação verbal das crianças e fez com que elas generalizassem de forma melhor em outros ambientes. Então, fazer a generalização, muitas vezes a gente vai treinando algumas coisas sistematizadamente no consultório, mas a criança não consegue generalizar. A generalização é mais difícil. Então, quando há um ensino mais natural, um ensino de uma forma mais ambientalizada com onde a criança estiver, melhor vai ser a generalização, mais fácil vai ser. Ela vai ter mais oportunidades de resposta, porém, pode ter menos oportunidades da gente fazer o treino, certo? Então, elas definiram o treino, o ensino incidental, como a interação entre um adulto e uma única criança, que surge naturalmente em uma situação não estruturada, que é utilizada pelo adulto para transmitir informações ou dar à criança prática no desenvolvimento de uma habilidade. Então, como a definição já diz, é um ensino que não é estruturado, então ele não foi preparado. Por exemplo, a gente pode chegar agora na casa de uma criança para fazer a intervenção. A gente tem os nossos objetivos, a gente tem a lista do que a gente vai querer, mas aquela criança pode não estar num dia bom, pode ter havido alguma mudança de organização daquela casa, alguma mudança de pessoas, alguma mudança naquele ambiente, a criança vai estar de uma outra forma.
Então, a gente vai precisar entender essa criança para poder atingir os nossos objetivos, para poder ensinar ela de alguma forma, tá? Ensinar ela o que que a gente está disposto a ensinar, o que que ela precisa para o seu desenvolvimento, certo? Então, esse é o treino de ensino incidental, isso é um pouco uma pincelada do que é o ensino incidental, certo? E agora a gente vai ver as NDBIs, que tem algumas mais. E aí, elas são da Casa das Intervenções Desenvolvimentistas e Comportamentais. E eu vou começar pelo Jasper. E o Jasper ele é incluído dentro dessa categoria mais ampla de NDBIs como uma abordagem que é combinada com princípios desenvolvimentistas e princípios comportamentais. Então, ela funciona dentro de uma estrutura natural, ao mesmo tempo que incorpora estratégias de ensino explícitas extraídas da teoria comportamental. Então, existe uma avaliação chamada SPACE, que é a avaliação do Jasper, que ela vai ver quais são as habilidades que essa criança está precisando dentro das categorias, dentro das habilidades que o Jasper trabalha. Então, o Jasper ele facilita as habilidades de comunicação social em 4 domínios. A atenção compartilhada, a atenção conjunta, que é o Joy Attention. Tem também ele vai trabalhar essa questão de comunicação de diferentes formas para ver se essa criança vai ou não conseguir fazer essa atenção compartilhada, essa comunicação social mais efetiva. E aí a gente vai ver também o SP do Jasper, que é Symbolic Play, que é o brincar simbólico, o brincar simples, aquele brincar. Então a gente vê atenção, comunicação compartilhada e o brincar já nas 2 primeiras domínios do Jasper. E também temos o que é de engajamento, então essa criança precisa estar engajada na atividade. Quanto que com essa criança se engaja? Quanto que essa pessoa está participando ativa e gostando da, da intervenção, da brincadeira, daquele momento. Então, ela visa também a questão do engajamento da criança. E a regulação. Essa criança vai começar a aprender a ter esse autocontrole, a ter essa autorregulação, para quando as coisas, digamos que não saírem da forma como ela espera, ela vai precisar se regular para poder aprender como fazer. Então, existe toda uma estrutura, sabe? Uma, uma sistematização de como que é uma intervenção no Jasper. E aí o Jasper também tem a certificação Jasper, que não tem em português, tem que fazer e vem, pessoal, mas tem uma fono, eu acho que ela traz para o Brasil, com tradução simultânea, que eu ainda não consegui fazer por conta que não chegou. Não chegou, veio ano passado, mas eu não fiquei sabendo, quando eu vim saber já tinha passado. E aí, o que eu estudei do Jasper é que ele tem esses resultados, é uma forma brincante, mas precisa também de uma organização. Não é tão não estruturado. Ele tem uma estrutura, porém, é uma estrutura onde a criança fica mais livre, ela fica mais à vontade para fazer a coisa acontecer naturalmente. Então, brincar naturalmente. Tem que ter uma brincadeira e se envolver numa brincadeira para poder trabalhar todas essas habilidades, todos esses 4 domínios que o modelo Jasper propõe. A gente tem também o modelo Denver de intervenção precoce, que é um dos mais famosos atualmente, tá? Então, ele é um dos mais famosos e ele é um dos mais novos também. Então, ele é de 2010, tá? Que ele é um modelo de intervenção precoce. Por que que eu digo que ele é um dos mais famosos? Porque hoje parece que muitos dos terapeutas, das pessoas que trabalham com desenvolvimento infantil, preferem as crianças pequenas, preferem as crianças de 0 a 6 anos no máximo. Então, ela se tornou um modelo muito bom porque as pessoas vão, digamos que, se apegar a essa idade dos 60 meses e vão trabalhar ali. E ali toda a dinâmica vai acontecer, tudo vai fluir dentro desse modelo. Então, o modelo Denver também necessita de uma certificação própria para o modelo, para você dizer, eu sou um profissional Denver, eu faço modelo Denver de intervenção precoce.
E aí, se a criança passa dos 60 meses, eu acho que antes disso até, eles, eles passam o caso para um profissional que atenda fora do modelo a criança mais velha. Então, ele se preocupa com a construção das interações, as habilidades de engajamento com o outro, as iniciativas sociais da criança, a espontaneidade e o aumento de oportunidades de aprendizados sociais, que essa criança vai experimentar através de uma relação de afeto com os seus semelhantes. Existe uma forma da gente poder estudar tudo isso e, assim, pegar bases de um modelo, bases de outro, para aplicar na nossa prática e as nossas crianças evoluírem. Porque tem muitas das crianças que têm problemas com a espontaneidade, por exemplo. Então, elas se comunicam, mas de uma forma muito pragmática, no sentido de que ela se comunica apenas com o que ela ouviu, aquilo que ela decorou. Ou seja, ela tem as respostas prontas para cada momento. E aí, quando aparece alguma outra situação que ela não tem uma resposta pronta, ela pode não dar as respostas mais adequadas. E aí a gente vai ter alguns problemas de desorganização, de desregulação, por conta dessa falha de comunicação. Mas aí o importante é que a gente construa essas noções com a criança. E como o modelo de intervenção precoce do Denver, ele tem essa questão do afeto. Então, assim, em todas as outras vai ter afetividade, claro. A gente, afinal de contas, somos seres humanos e quem lida com criança tem esse afeto pela criança, cria um apego, mas a gente trabalha o nosso próprio apego para poder intervir de uma forma mais eficiente, de uma forma mais organizada e a nossa criança ser mais beneficiada com isso, certo? Então, ele precisa da certificação, como eu falei, e um dos pré-requisitos dessa certificação, é, é a aquisição deste manual, deste livro, que é praticamente o manual do modelo Denver de intervenção precoce. Então, a gente precisa ter esse livro onde ele vai nos dizer como escrever um objetivo, ele vai nos dizer como preparar o momento da intervenção, ele vai nos dizer, tintim por tintim, do que tem que ser feito. Como que tem que ser feito o checklist, porque o modelo Denver ele tem um checklist para fazer a avaliação da criança, é um checklist que vai até mais ou menos 4 anos, 4 a 5 anos de idade, então, ele tem itens a serem trabalhados, ele tem toda uma estrutura. Por isso também que ele é um dos mais famosos por conta da sua estrutura, da sua organização. E aí, quando a gente procura intervenções para seguir, a gente quer geralmente uma coisa mais organizada, né? Ninguém quer trabalhar numa bagunça. Ou então, hoje em dia, as pessoas não querem tanto ir a fundo procurar e ter a sua própria base. Elas vão para onde tem algo mais organizado, algo mais estruturado. E assim, os modelos vêm surgindo cada dia mais, e aí a gente vai vendo qual que a gente se identifica, tá? Vamos para o PRT, que é o Pivotal Response Treatment, que ele é baseado também no brincar e na iniciativa da criança. Então, todas as nossas intervenções naturalísticas, tanto as comportamentais quanto as comportamentais e desenvolvimentais, eles têm essa característica do brincar, do iniciativa, da criança ser a protagonista da intervenção, no sentido de ela dar o pontapé na condução da terapia, tá? Ele tem foco na comunicação, linguagem e habilidades sociais. Quando a gente vai ver como que elas vão surgindo, a maioria delas vão sendo para tratamento de pessoas com autismo, porque pegam muito das bases que são os pilares do diagnóstico do autismo, que é comunicação social, interação social, comportamentos restritos, repetitivos. Então, a maioria dessas intervenções tem esses focos para poder intervir. E aí ele tem algumas, chamado de pilares, não é pilares, mas é quase isso, que é a motivação, o autogerenciamento, as iniciativas sociais e a interação. Então, ele tem esses pilares de
de intervenção. Então, na avaliação também do pivotal, ele tem essa como avaliar cada área dessa de intervenção do modelo, tá? E aí eles são baseados no desenvolvimento típico e nas necessidades da criança. Então, não é uma avaliação que foi pensada para autistas, ele foi uma avaliação pensada, programada a partir de outras avaliações de desenvolvimento infantil típico, e a gente conseguir enxergar quais são as lacunas que aquela criança, aquela pessoa, está apresentando em relação a uma pessoa típica. Então, ele tem essas bases para avaliar e encontrar essas lacunas, que eu acho isso muito, muito legal, muito interessante desse modelo de intervenção. E aí, esses são apenas alguns dos modelos de intervenção que são baseados em comportamentais e desenvolvimentais, que a gente pode trazer hoje, como hoje é uma aula mais enxuta, a gente vai ver eles, certo? E, e a gente vai ver agora o treino em ambiente natural, que é o NET. Então, ele é frequentemente utilizado para as pessoas com espectro do autismo para ajudá-las na generalização. Então, digamos que foi realizado o treino no consultório, fez a criança adquiriu habilidade suficiente para aquele comportamento que queira ser emitido, melhor, adquiriu uma habilidade pré-requisito, e a gente vai tentar fazer essa generalização. Então, esse treino vai ser necessário fazer em vários ambientes, de forma natural. Então, criança ir para a escola, a gente fazer os treinos com as respostas, com as consequências reforçadoras daqueles comportamentos, para que ela possa generalizar esse aprendizado. Então, quando a criança ela é capaz de aplicar essas habilidades que ela aprendeu, independente do cenário, independente das configurações, aí sim a gente considera que ela generalizou. Então, se ela aprendeu no consultório, então, consultório, casa, escola, parque, shopping, supermercado, casa de avós, casa de colegas. Então, onde que essa criança for, a emissão desse comportamento vai acontecer. Então, a gente considera que ela generalizou. E aí, por que que a gente precisa fazer essa generalização? Porque quando ela aprende, isso é muito comum acontecer da criança chegar no consultório e aí tudo que a gente propôs, ou que ela propôs, enfim, a troca que a gente faz, a criança não desregula, a criança funciona muito bem, e aí quando chega em casa ou na escola, ela desregula. Ela não faz o que deveria estar fazendo. Então, ela não generalizou ainda. Por quê? Porque as consequências dos outros ambientes não fizeram com que o comportamento dela fosse mantido. E aí a gente precisa trazer toda essa todo esse aspecto da família, professores, escola, amiguinhos até, para fazer com que os comportamentos sejam emitidos em todos os lugares. Então, se a criança aprende na escola e ela não aprende em casa, ou ela aprende no consultório e não aprende na escola, então alguma coisa está errada, ela não generalizou ainda, porque a gente precisa que ela se regule, se organize e funcione bem em todos os lugares, tá? Então, ao generalizar com sucesso uma habilidade, elas são capazes de carregar essa habilidade para onde elas forem. E assim a gente consegue garantir que o treino foi eficaz, mas aí a gente precisa registrar tudo isso, tá? Para que a gente possa garantir a eficiência da intervenção. E aí, visto uma pincelada do que é a aba e quais são as intervenções naturalísticas dentro do guarda-chuva de intervenções naturalísticas, a gente vai ver alguns passos para fazer uma implementação de uma intervenção naturalística, certo? Então, eu vou trazer para vocês hoje 3 passos para uma implementação da intervenção naturalística. Então, a gente precisa fazer o planejamento, a aplicação e o monitoramento. Lembra que quando eu disse no começo da aula que para a gente dizer que está fazendo aba, ela precisa ser comportamental, tem que ser observável e mensurável.
Então, se a gente não monitora, se a gente não mensura, a gente não consegue dizer que aquela intervenção foi eficaz. A gente não consegue garantir isso, porque a gente não registrou. Então, a gente vai ver alguma evolução, mas não vai saber o quanto, e não vai conseguir dizer especificamente, olha, evoluiu assim, 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 tá? Então, vamos ver o que que a gente precisa no planejamento. Na etapa do planejamento, o que que a gente precisa? A gente precisa identificar as rotinas e ou atividades para direcionar o comportamento selecionado. Então, a gente vai fazer a avaliação da criança e ver quais são os comportamentos que ela precisa emitir, que a gente quer que ela faça a emissão. Então, identificando onde que eu posso fazer o treino dessa habilidade? Em que momento? Ah, na escola, certo. Na escola onde? Na sala de aula? No recreio? Na cantina? Na portaria? Onde? Em qual rotina, em qual atividade a gente pode direcionar esses comportamentos da criança? Certo? Encontrou onde vai fazer? Então a gente vai determinar os reforçadores que ocorram naturalmente durante essas atividades, durante essas rotinas. Que aí nós temos, falando em reforçadores, alguns tipos de reforçadores. Nós temos reforçadores arbitrários, que é aqueles que utiliza muito no ensino estruturado, ou seja, no DTT, naquele da mesinha, que emitiu o comportamento que a gente queria, é entregue um brinquedo, é entregue alguma comida, é dado um elogio, é feito alguma coisa nesse sentido, é entregue na hora. Então, é um reforçamento arbitrário. Então, quando a gente diz procurar um reforçador que ocorra naturalmente, a gente está falando de reforçadores naturais. Então, ao finalizar uma atividade, a gente fica feliz. Ah, eu estou aqui escrevendo um texto. Quando eu termino de escrever o texto, eu fico feliz porque eu consegui terminar o texto. Então, o que foi para mim reforçador foi finalizar o texto, fechar o caderno e dormir. Então, poder fazer isso, não ter pendência, é um reforçador natural. Então, a gente tem que procurar quais são os reforçadores que possam estar naquela rotina ou naquela atividade, mas que ele ocorra naturalmente a partir das habilidades que forem ensinadas e aprendidas. Determinado onde a gente vai fazer e qual reforçador a gente vai utilizar, a gente vai precisar coletar a linha fazer a coleta de dados da linha de base dessa criança durante essas rotinas. Então, qual é o comportamento que essa criança está emitindo que a gente quer modificar? Ah, é X. Então, a gente vai precisar começar a partir dali, ali é a nossa linha de base para começar a intervenção, ou seja, as habilidades, determinadas habilidades elas já têm. Então, se ela já tem, eu não vou precisar ensinar habilidades pré-requisito, porque ela já tem. Então, a gente vai ver aquela linha ali, ah, essa criança está nessa faixa aqui, ela está com esses comportamentos, então a gente vai seguir daqui para frente, tá? Selecionar uma prática baseada em evidência para poder trabalhar. Então, por exemplo, temos a modelagem, que a gente vai fazendo, vai dando modelos, a gente vai fazendo com que vai modelando o comportamento. Então, a gente vai reforçando a cada tentativa mais próxima do alvo. Tem o prompting, que é a gente dar informações para essa criança, informação de como a gente vai fazer. Então, o prompting, digamos que ajudas. Tem as ajudas para poder ela entender como funciona e poder emitir o comportamento. E também economia de fichas, dentre várias outras que são práticas baseadas em evidência que a gente consegue estudar. E baseado todo, assim, as últimas são baseadas naquele manual que saiu de prática baseada em evidência. Afinal de contas, a gente tem que fazer tudo de acordo com a ciência, não pode sair inventando coisas da nossa cabeça e aplicando sem uma comprovação, já que nós não estamos na área acadêmica, né? Nós estamos na área clínica. Então, a gente vai pegar tudo que for de mais recente na ciência, na literatura, para aplicar com os nossos pacientes. E aí a gente vai começar a pensar para desenvolver um plano de implementação. O que é que quais são, juntando tudo isso, a gente consegue perceber qual é o alvo, onde que vai ser aplicado, qual é o reforçador, qual é a linha de base da criança. Com tudo isso, ele se torna um plano de implementação,
que a partir desse desenvolvimento a gente vai treinar as pessoas. A gente tem que treinar os funcionários da escola, ou da casa, ou da clínica, ou de qualquer lugar, a família. Então, todas as pessoas que estiverem envolvidas dentro das rotinas ou atividades que serão estabelecidas, a gente precisa que elas estejam treinadas para emitir as consequências reforçadoras natural. E aí aquela criança vai, as pessoas vão estar sabendo o que fazer. Recentemente eu fui numa sorveteria com um paciente meu e a gente tinha feito digamos que um ensaio para ele chegar lá, cumprimentar, pedir o sorvete, dizer do que era o sorvete e tal, e comer, pagar e ir embora. Então a gente treinou, eu e ele, e aí como é o nome? Ixi, fugiu. E aí o roteiro que a gente criou, que a gente fez de treino, eu levei. E aí, na sorveteria, só tinha uma atendente, eu e a criança. E eu, discretamente, entreguei a ela o roteiro. Não foi um treinamento para ela, mas dei a ela um script para que ela pudesse me ajudar a fazer essa criança desenvolver essa comunicação, essa interação de uma forma mais natural, sem ficar aquela coisa eu falo, tu fala. Foi algo que foi fluindo. Então, ela entendeu, participou bem e foi muito melhor do que uma outra tentativa que a gente fez de ir no supermercado maior, numa lanchonete maior, que ele tinha que falar com mais pessoas, pedir mais coisas, explicar mais coisas. Então, essa forma, com menos pessoas, de um roteiro já estabelecido, funcionou muito melhor. E a gente consegue aí ir aumentando essa quantidade de treino para a criança, tá? Então, treinar quem vai nos ajudar nesse processo é muito interessante e precisa ser feito, porque senão a gente vai estar trabalhando e aí as pessoas não vão estar respondendo da mesma forma. Então, como eu digo, tem todo mundo que seguir a mesma cartilha, porque se não seguir a mesma cartilha, as coisas podem não sair tão bem, podem demorar muito a chegar onde a gente quer que ela chegue, tá? Visto todos esses itens do planejamento, a gente vai ver a aplicação. Então, o que é que a gente precisa ver para fazer a aplicação da, da intervenção? A gente precisa organizar esse ambiente para iniciar o comportamento-alvo. Então, a gente quer que esse comportamento-alvo apareça. Então, a gente precisa organizar o ambiente para isso. Então, quando a gente deixar tudo preparado, a gente vai envolver o aluno, envolver essa criança na atividade, na brincadeira, e aí poder que ela esteja motivada, engajada, e a gente utilizar alguma estratégia das práticas baseadas em evidência que a gente já selecionou antes. Então, a modelagem, ou um prompting, ou uma economia de fichas, ou algo que seja que aquela criança se adapte mais fácil, tá? E também a gente precisa fornecer o reforço natural conforme apropriado. Então, por exemplo, se a gente está fazendo uma modelagem, então a gente não vai só reforçar essa criança naturalmente quando ela atingir o objetivo-alvo, se ela está ainda aprendendo. Então, se ela está aprendendo, a cada tentativa mais próxima do alvo, a gente vai reforçando naturalmente essa criança. Então, ela vai entendendo e se engajando e começando a funcionar, a aprender melhor aqueles comportamentos que ela está precisando, aquelas habilidades, tá? E assim, não é tão fácil, né? A parte da aplicação, todo mundo diz, é muito bonito, tem que organizar, envolver o aluno, separar, dar o reforço. E aí tem crianças bem agitadas, tem crianças que a gente não vai ter tanta facilidade em intervir, mas a gente vai precisar observar essa criança, vai precisar estar com ela mais atento, vai ter que são várias variáveis para a gente poder organizar uma sessão naturalística onde essa criança tenha um bom desempenho, tenha um bom funcionamento, tá bom? E depois da aplicação, o nosso terceiro passo é o monitoramento. Então, a gente vai coletar e analisar os dados sobre o comportamento-alvo. Então, nessa tentativa, nesse treino de hoje, nessa aplicação, a criança fazia A, agora ela está fazendo B.
Então, quanto que isso foi evolutivo? Então, sair de um A para B, andou alguma coisa. A gente precisa coletar esses dados, coletar essas informações para a gente poder determinar os próximos passos com base no progresso dessa pessoa. Então, a gente precisa estar sempre anotando, registrando e fazendo todas essas intervenções e esse monitoramento. E assim a gente consegue organizar e estruturar uma intervenção naturalística, certo? Então, essa foi a parte geral, uma visão geral sobre como a gente fazer essa implementação. Agora, eu quero mostrar a vocês e conversar um pouco com vocês sobre vocês, tá? Então, quem são vocês que estão aqui, que estão nos grupos de WhatsApp, que preencheram os formulários? Então, são terapeutas ocupacionais e estudantes de TO. Afinal de contas, eu sou TO e meu Instagram ele tem muitos TOs, né? Tem psicopedagogas, neuropsicopedagogas, psicólogas, estudante de psicologia, psicomotricista, técnico em enfermagem e estudante de TO, profissional de educação física, fonoaudiólogos. E aí eu fico muito feliz em ter essa diversidade de profissionais interessados em estudar as intervenções naturalísticas baseadas em ABA, porque nós precisamos realmente de diversos saberes para aplicar para determinadas áreas do desenvolvimento, a gente ter uma segurança maior. Então, na área da comunicação, quem que entende de comunicação melhor que fonoaudiólogo? Então, a gente precisa desses profissionais nas ocupações, nas AVDs, como que funciona? Então, chama o TO. Então, o TO com esse entendimento, esse conhecimento, intervenções naturalísticas, vai poder fazer parte de uma equipe de uma forma muito mais eficiente para a criança. Então, nós podemos utilizar essas intervenções de uma forma magnífica, de uma forma incrível, que a gente vai se surpreender quando a gente estiver utilizando os nossos saberes de base, caso essas profissões aqui, e utilizando a abordagem da análise do comportamento com intervenções naturalísticas. Então, fico muito feliz, mais uma vez, de ter muita gente de diferentes áreas para poder dialogar, para poder discutir, para poder se engajar nesse movimento. Então, eu fiz algumas perguntas e aí eu vou agora apresentar a vocês algumas respostas. Então, qual o nível prévio sobre intervenções naturalísticas baseada em aba que vocês tinham? Então, a maioria tinha um conhecimento básico sobre aba. Afinal de contas, como eu falei, o mercado exige que a gente estude aba, então a gente tem que saber, a gente conhece alguma coisa de aba, né? E aí teve algumas pessoas também que não tinham nenhum conhecimento prévio, então só ouviu falar, mas aí não sabe exatamente o que é nem para onde vai. E algumas pessoas com conhecimento intermediário que já estão estudando um pouco mais a análise do comportamento. Já tiveram a oportunidade de aprofundar um pouquinho mais nos seus estudos. A outra pergunta foi quanto tempo de trabalho tem estudado ou tem trabalhado na área da análise do comportamento. A maioria tem menos de um ano. Então, as pessoas que têm um conhecimento básico ou que também estão chegando agora, nunca ouviram falar, tem menos de um ano que estão trabalhando com aba. É, ninguém tem mais que 5 anos, a não ser eu. Aí tudo bem. Isso mostra o quanto que a análise de comportamento vem crescendo, que a outra parte está de 1 a 3 anos, que é a segunda maior percentual, e outra parte de 3 a 5 anos também. Então, isso assim, tá bem legal, tem muita gente engajada, muita gente que estudou aba e pode ser que tenha aprendido aquele aba da mesinha, e a gente está aqui para ver e para conversar que a aba pode ser feito de uma forma naturalística, mais com a generalização maior, de forma mais leve. E aí, qual o principal objetivo em participar dessa aula ou do curso de intervenções baseadas em aba? Então, a maioria aprofundar os conhecimentos na área. Que bom, né? Que bom que vocês estão disponíveis, estão dispostos a estudar essa temática, para não saírem por aí dizendo que faz uma coisa, mas na verdade você não teve base suficiente para realmente fazer.
Então, aprofundar os conhecimentos é sempre bom. Ah, o povo diz que tem uma amiga minha que diz que eu vou morrer de estudar. Mas não vou, não. Não posso ver um curso, uma formação que tenha algo a mais daquilo que eu já vi, então eu vou atrás. Então, atualmente, uma das missões minhas tem sido estudar inglês, porque como eu gosto de aba e eu tenho a maior afinidade e o meu trabalho é muito voltado nas questões de intervenções naturalísticas, a maioria das literaturas em intervenção naturalística é em inglês. Então, no Brasil, nós temos pouquíssimas produções dentro da área de intervenção naturalística. Então, de tudo que eu já estudo e que eu venho estudando, muita coisa eu teve que sofrer fazendo tradução, fazendo leitura de material em inglês ou estudando com professores que não são do Brasil, mas que têm a tradução para poder acompanhar e entender melhor como funciona. Então, a gente precisa realmente desse aprofundamento. E aí tem muitas pessoas que querem aplicar essas intervenções no trabalho, louvável demais, então, eu gosto demais, porque além de aprofundar, a gente tem que aplicar. Porque se a gente não aplica, a gente não vai conseguir entender, a gente não vai conseguir dar conta de tudo aquilo que a gente aprendeu, né? E aí a gente também precisar melhorar as nossas habilidades de ensino e de intervenção. Então, quando a gente vai estudando, a gente vai aplicando, a gente vai fazendo essa melhora. Então, todos os três itens que foram marcados, eles se complementam. Então, quando eu busco me aprofundar na área, consequentemente, eu vou aplicar essas intervenções na minha prática, e, consequentemente, vou melhorar minhas habilidades de intervenção e de ensino, tá? Então, que legal que vocês estão aqui, que responderam essas questões dessa forma, para a gente poder pensar melhor e estruturar da forma mais adequada para cada um. Quais são as dificuldades que vocês têm em implementar intervenções baseadas em aba? Então, a maioria, a grande maioria, tem dificuldade em planejar e implementar os programas de intervenção. Realmente, não é algo fácil de se fazer, porque, como eu falei, a análise do comportamento ela é uma ciência que precisa de registro, precisa de dado, precisa de estrutura para poder ser executada. Então, a gente tem que pensar muito em qual é o nosso objetivo, como que a gente vai estruturar aquele programa, quais são as habilidades que essa criança tem, como que isso vai funcionar. Então, planejar, implementar esse programa de intervenções é realmente uma tarefa não das mais fáceis, mas também não é uma das tarefas impossíveis, tá? Garanto isso a vocês. E os outros três ficaram bem iguais, que é a dificuldade em coletar os dados comportamentais, e a dificuldade também em envolver os pais e cuidadores nesse processo de intervenção, e uma que me faz acolher vocês ainda mais, que é não sei por onde começar e tampouco tenho disciplina para coletar os dados. Então, se você não sabe por onde começar, você chegou para o lugar certo. Você veio para cá, você veio estudar e começar a pensar um pouco melhor e buscar outras informações e ver como que isso vai funcionar para você, como que você vai ter essa afinidade com a análise do comportamento, com as intervenções naturalísticas. E agora, a pergunta foi: você possui recursos materiais para implementar as intervenções? Então, tivemos duas respostas que foram: tenho acesso a recursos, mas não implemento. E a maioria delas é não tenho acesso a recursos e materiais necessários. Como eu falei, a maioria é em inglês. Então, a gente vai procurar na literatura brasileira, a gente acha pouquíssimas coisas e pouquíssimas coisas muito pequenas ainda. Então, a gente precisa de muito estudo no Brasil para poder as pessoas que não têm acesso a inglês, não têm acesso a fazer traduções ou pedir para alguém ou coisa assim, ter esse material. Então, todos os materiais que eu venho estudando, eu tenho eles numa pasta e aí uso a tecnologia ao meu favor para fazer para fazer umas traduções do arquivo inteiro. Nem sempre sai na formatação perfeita, mas a gente consegue reorganizar e fazer isso. E
trazer isso para vocês também de uma forma bem legal e a gente poder discutir quando uma tradução não tiver muito boa. A gente vai tentar ler o contexto para poder colocar ele para funcionar, tá bom? E acho que a última pergunta foi: qual dessas intervenções estão utilizando o aba? Então, de acordo com vocês, todas elas estão utilizando, será? Mas a maioria, porque 50% dos outros são menores, então responderam que a um, isso é uma intervenção aba. E de fato é, que é aquela que, como eu falei no começo da aula, nós estamos muito mais acostumados a ver, que é a mesinha, que é essa estrutura, e a gente vê sempre isso e vai viver. Então, aba, para muitas pessoas, é isso, tá? Outras pessoas disseram que a 3 também era aba. Então, uma intervenção em grupo, intervenção com uma brincadeira, é aba também, tá? A verde, a opção 4 esse aqui no chão, também com os registros, com as intervenções também é aba. E a 2 que é a opção. Opa, 2 vermelhinho. Pouca gente diz que era aba, porque tem uma bola suíça, porque a pessoa não está na mesa, porque. Por quê? Né? Assim, todas essas intervenções podem ser intervenções que tenham bases em análise do comportamento aplicada. Vai depender do objetivo que você esteja trabalhando, do alvo que você quer alcançar com essas intervenções, e aí você precisa ter um programa e um planejamento para cada uma delas. Então, não é porque eu estou com uma bola suíça por ali que não é aba, né? Depende do que eu estou observando. Então, vamos entender que aba pode ser utilizado em diversas áreas, em diversos campos, e a gente consegue sim fazer. Nem sempre a estrutura que a gente tem é das melhores, mas aquilo é o natural, é aquilo que temos e como que a criança vai responder aquilo. E às vezes a gente prepara uma terapia toda recursal, toda tecnológica, toda isso e aquilo, mas no dia a dia da criança ela não tem acesso a esse material. Então, como que o comportamento dela vai ser generalizado se ela não vai ter as consequências reforçadoras fora do ambiente terapêutico, do consultório? Então, a gente precisa pensar nessa análise do comportamento, pensando em analisar o comportamento. O que é que a gente quer modificar, tá? Então, de certa forma, todos nós entendemos que todas essas intervenções podem ser aba. E quem tinha alguma dúvida se uma era ou se não era, agora a gente está sabendo que tudo é. Como diz a Xuxa, tudo pode ser, se quiser será, né? Só que aí não basta a gente acreditar, a gente tem que estudar e fazer esse planejamento das intervenções, tá bom? Então, teve outra coisa que foi algumas dúvidas lá do Forms, e eu selecionei três porque foram os que chamaram a atenção. Então, vamos lá. Pode ser usada na psicomotricidade? Então, a psicomotricidade ela é uma outra abordagem, tá? Então, ela tem os parâmetros e o que que ela observa. Então, a análise do comportamento ela observa o comportamento. Para a psicomotricidade, a mesma coisa pode ser pensada de uma outra forma. Então, fazer duas abordagens não dá. Então, ou você está analisando uma coisa, ou você está pensando por uma cabeça, ou você está pensando por outra. Então, agora, as atividades, o brincar, a dinâmica da terapia pode ser muito parecida, mas aí o objetivo vai estar sendo diferente. As estratégias podem ser muito diferentes para poder a gente conseguir. Acontece isso também na integração sensorial, no floor time. Acontece isso em várias abordagens que têm outras perspectivas, outras formas de pensar e de resultados a chegar. Então, cada abordagem vai ter a sua forma. O que que ela pensa? Essa abordagem ela funciona para pensar assim. E aí a gente precisa estar ciente disso. A outra foi: quero saber se dá para implementar algumas questões da prática clínica sem ser aplicadora.
Dá, dá sim. Mas aí você precisa pensar. Então você vai estar fazendo uma aplicação prática, porém, se você não tiver um programa, você não estará fazendo a aba, mas você vai estar usando estratégias que tem dentro da análise do comportamento para fazer essa criança funcionar, para fazer os comportamentos surgirem, para fazer essa criança evoluir. Então a gente utiliza abordagens, a gente utiliza bases de abordagens que a gente vê que aquela criança precisa para poder a gente trabalhar, para poder essa criança suprir as suas necessidades. Tá? Como aplicar intervenção no momento que a criança estiver agitada? Acontece muito, tá? Crianças agitadas são os meus xodós. A criança, ela vai chegar no espaço terapêutico e às vezes ela não sabe o que fazer. Às vezes ela não tem vivência de brincar, nunca viu determinados brinquedos, então quando ela chega em uma sala de terapia, por exemplo, ela vai se vislumbrar com aquela quantidade de, de brinquedos. Ela vai ficar altamente estimulada. Então, ela vai passar por uma hiperestimulação e ela pode ficar muito agitada. Agitada nesse sentido de explorar demais e não dar conta de muita coisa. Ou então, agitada no sentido de estar fazendo muitas birras. Então, assim, tudo isso que a criança fizer para análise do comportamento é um comportamento que a gente precisa observar. Então, se ela está muito agitada nesse sentido de explorar, a gente vai, em qualquer um dos, a gente vai precisar parar, a gente parar, para observar essa criança. Então a gente observa o que que ela está fazendo e tenta encontrar, fazer uma avaliação funcional do que ela está fazendo. Então o que é que ela está fazendo? Qual é a função daquilo? Vou tentar entender o porquê que essa criança está fazendo aquilo. E aí conseguir que ela nos reconheça como par, que ela tente solicitar ajuda, ou se ela estiver precisando de ajuda e não conseguir se comunicar, que a gente tente ser essa ajuda, a partir dessa avaliação de função daquilo, para que essa criança tenha melhor condições de suprir com todos os objetivos. Mas aí tem uma coisa que tem muitas famílias que chegam, quando saem do consultório, e faz, ai, ele estava tão agitado, ele chorou bastante, ele não rendeu nada hoje, não foi? Digo, não, pelo contrário. Ele rendeu muito, ele aguentou muita coisa, ele conseguiu se autorregular de muita coisa que estava sendo sobrecarregada. Ele conseguiu entender um processo que para ele ainda é muito difícil, mas ele deu o pontapé inicial nesse aprendizado. Então, a criança agitada ou que chora, ela está ainda tentando entender esse momento, essa, esse evento que é aquela intervenção. Então, uma criança agitada, a gente precisa observar, entender qual é a causa daquela agitação e tentar, ao máximo, ajudá-la, mas sem necessariamente a gente invadir o espaço dela, tá? Então, assim, eu tentei responder algumas perguntas e daqui a pouco eu abro para os questionamentos. Agora, eu vou apresentar para vocês, eu acho que algumas pessoas já viram no meu Instagram o post, mas se não pararam para olhar, pode ser que não tenha entendido alguma coisa, e aí eu vou explicar para vocês como vai funcionar a formação em intervenções naturalísticas. Por que que eu decidi promover essa formação? Porque hoje muito se fala de aba, mas muita gente não se enquadra, muita gente não se adequa, muita gente não se identifica com o aba da mesinha, o aba estruturado. E aí, por eu ter muita afinidade, ter ido estudar bastante, fiz uma formação na UFSCar, fui procurar as outras intervenções separadamente para poder entender como que elas funcionam, quais são a ligação entre elas, todo o estudo de aba, de uma forma geral. Então, trazer isso de uma forma como eu gosto de fazer, uma forma mais leve, uma forma leve, mas com conteúdo muito aprofundado dessa, dessa forma de intervir. Então, que são as intervenções naturalísticas, tá? Então, foi um curso que foi pensado para ser ao vivo, tá?
Então, você vai poder assistir às aulas, serão em 6 encontros, e todas essas aulas serão gravadas. Porque quem não tiver no dia vai poder assistir depois. Então, não vai perder o conteúdo e vai poder compreender, porque você vai assistir quantas vezes você quiser e até entender. E se não entender, vai poder fazer as perguntas no dia da aula ou nos comentários da plataforma. Então, a gente sabendo que a intervenção clínica de ABA, ela preza por atendimentos de qualidade e de resultados, esse curso é adequado para esses profissionais, ou seja, para vocês que estão pretendendo aplicar esse conteúdo na sua prática clínica. Por quê? Porque se vocês estão numa sexta-feira à noite aqui passando, entendendo, assistindo a aula, parando para entender, para ver como funciona. Então, vocês são profissionais que estão além daqueles que não estão. Vocês estão a um passo de serem muito melhores. Então, o conteúdo teórico e toda a nossa discussão, que também terão momentos de vocês produzirem fora da aula, vocês vão ter acesso a tudo isso por 6 meses. Então, a gente vai ter 6 encontros, mas você vai ter mais 6 meses após isso para poder rever o material, poder buscar o material, poder tirar dúvidas dentro da plataforma, tá? Então, esse curso é para você. E ao final do curso, você vai receber um certificado de 60 horas, que serão 42 horas síncronas, que serão ao vivo, online ao vivo, e 18 horas de atividades assíncronas. Então, cada módulo terá atividades que a gente vai conseguindo tentar responder algumas coisas para ir praticando, porque se a gente não pratica, a gente pode perder de aprender, certo? E aí, para quem é essa formação? É a formação para estudantes das áreas de educação e saúde, psicologia, pedagogia, educação especial, TO, enfermagem, fono e áreas afins. Ou seja, vocês. Ou seja, você. Vocês que estão aqui são esse público-alvo, que a gente já viu quem são, né? A gente já viu a partir do Forms quem é quem. E aí é para você que quer dar esse passo a mais na sua prática clínica, fazer uma prática com muito mais efetividade, com muito mais resultados e de uma forma mais científica, com bases. Não adianta a gente, vou lá fazer de qualquer jeito. O de qualquer jeito não lhe garante que você vai dar resultado para aquela criança. Você pode até dar resultado, mas o reconhecimento não vai ser tanto porque você não vai ter a segurança de falar com o pai, com a mãe, com a responsabilidade daquela criança. Então, esse curso é para você que quer ser ainda melhor. E, opa, ao final da formação, você vai ser capaz de conhecer a análise do comportamento e seus princípios básicos, aqueles que não sabem, que chegaram sem saber por onde começar, e compreender os pilares que norteiam as práticas das intervenções naturalísticas. Vocês vão conseguir ter noção e ter bases para poder fazer uma aplicação e realizar a avaliação do desenvolvimento infantil e também comportamental. Você vai conhecer as intervenções naturalísticas, que são práticas baseadas em evidência científica, e aí organizar também uma intervenção naturalística. Então, a gente vai estudar como planejar, como registrar, como executar essas atividades dentro da intervenção naturalística. Então, ao fim dessa formação, você vai ser capaz de fazer tudo isso, e ainda assim a gente ainda vai continuar estudando, porque a gente nunca para de estudar. Cada vez que a gente pratica, essas crianças aparecem com novidades para a gente, né? Então, vamos embora. E aí, como que está dividida essa formação? Ela está dividida em módulos, então são 6 módulos. Existem formações muito longas, que aí é uma vez por mês. Então, eu entendo que uma vez por mês fica muito longe de um conteúdo para o outro, às vezes a gente acaba se perdendo, acaba esquecendo, acaba não aproveitando de verdade o máximo da, da, da formação. E aí, como foi que eu escrevi, que eu planejei ser 3 finais de semana, não seguidos, mas a cada 15 dias. Que aí
um sábado e um domingo, para a gente ver. Módulo um que já começa agora, dia 1º de julho. Módulo um desenvolvimento infantil e análise do comportamento. Então, a gente vai ver a aba e o desenvolvimento infantil, características presentes nessas áreas de estudo. O módulo 2 a gente vai ver os pilares da intervenção naturalística, que é comunicação e motivação social, o brincar e a família. Sem esses pilares, a gente vai ter muita dificuldade para intervir, para realizar isso. Então, a gente precisa aprender esses pilares da intervenção naturalística para poder efetivamente conduzir uma abordagem, uma intervenção. Aí, 15 dias depois, no final de semana seguinte, vamos ter o módulo 3, que é a avaliação comportamental e do desenvolvimento, onde a gente vai ver quais são as avaliações que os modelos de NDBIs utilizam, quais são as avaliações que é utilizada no desenvolvimento infantil como um todo, para a gente poder escolher aquela que a gente tem mais afinidade, aquela que a gente consegue aplicar, e aí assim a gente conseguir ter uma avaliação da criança e ter algum parâmetro para seguir. E no módulo 4 a gente vai ver os modelos de intervenção naturalista. A gente já viu aqui um pouquinho nos guarda-chuva, né? Mas a gente vai conseguir aprofundar melhor esses modelos de intervenção e assim a gente decidir se a gente quer futuramente seguir um modelo específico ou se a gente quer manter o segmento de uma intervenção mais ampliada, que é como eu prefiro, que eu me identifico dessa forma. E no último módulo, no último final de semana, nós vamos fazer a construção de um planejamento de intervenção naturalística. A gente vai ver o passo a passo para fazer essa construção e vamos construir, né? E vamos ver também, no dia seguinte, a aplicação de intervenções naturalísticas e os resultados. Então, como que a gente vai construir tudo isso? A gente vai estudar e ter momentos de prática. De prática, vamos ter casos clínicos para poder pensar. Vocês vão trazer casos de vocês para poder pensar em cima das crianças de vocês, para os momentos de discussão. E assim a gente construir algo bem efetivo e que não seja da nossa cabeça, que seja algo real, que seja algo aplicável, para que as nossas crianças possam ver ser mais beneficiadas. Ahn, a modalidade é online ao vivo e com atividades também assíncronas, e a carga horária é de 60 horas, como eu já falei. Os nossos encontros vão ser no sábado e no domingo, tá? De 9 às 12 e de 13 às 16 horas. Isso é um horário que está estipulado, mas não tem essa rigidez, tá? Se for necessário, a gente fica um pouquinho mais sem problemas. Certificado ao final do curso e pela plataforma que é da Alpa Class, a gente vai conseguir botar todas as aulas lá e você poder assistir onde, quando você quiser, durante o período dos 6 meses que a gente vai estar disponibilizando as gravações pelo smartphone, pelo celular, pelo computador, pelo tablet, pela televisão que pega, né? Então, vai estar tudo organizado, tudo estruturado dentro da plataforma que a gente vai conseguir ter esse conteúdo para ser administrado, para ser aprendido, tá bom? E quanto que vai custar isso? Vocês já viram, acho que já, para alguns que já viram na postagem, para alguns que viram pelo PDF. Então, isso vai custar, quanto que está programado para custar? R$ 800. R$ 800, às vezes a gente faz cursos muito mais curtos que a gente não consegue aproveitar e muito mais caros. Eu sempre tenho essa premissa comigo de fazer cursos mais acessíveis. Cursos onde as pessoas podem ter acesso a conhecimento atualizado, a conhecimento de qualidade, de uma forma que elas não precisam estar os olhos da cara, porque nem sempre a gente ganha tão bem, mas a gente quer aprender, a gente quer estar atualizado e estar fazendo um bom trabalho, né? Então, o valor do curso está esse. A gente pode vir até em 12 vezes de R$ 80 ou R$ 800 no Pix ou uma vez no cartão, e aí eu vou dar o link para vocês, tá? E aí, vocês acham que esse curso está caro ou está barato ou
Faz sentido para você? Se faz sentido para você esse curso, você não vai se arrepender, porque a formação vai ser, acho que até melhor do que algumas que eu já fiz. Por quê? Porque a gente aprende e vai dizer assim, acho que faltou isso. Acho que poderia ser ensinado dessa forma. E aí é isso que eu sempre prezo em trazer para vocês esse tipo de, de didática, esse tipo de condução do processo, tá? Mas assim, se porventura você achou que está pesado e não cabe no seu orçamento, eu tenho presente para vocês que estão aqui na aula, que é um desconto. Olha, agora a coisa começou a melhorar. Então, vamos lá para os presentes e oportunidades. Cadê? Aqui. Então, para quem está aqui na aula, para quem está participando aqui comigo ao vivo, tem um desconto de 20%. Desconto de 20% que tem o cupom, né? FINABA20 off. FINABA é Formação de Intervenções Naturalísticas em aba, né? Off, 20% off, tá certo? Então, esse cupom vai valer até esse final de semana. Eu ia dizer que era só até hoje, mas eu vou estender até o final de semana, tá certo? Porque às vezes a gente tá no meio a tanta coisa, ai meu Deus, será que vai dar pra fazer agora? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver isso? Mas isso a gente vai vendo e vocês vão ter até o final de semana para utilizar esse cupom, tá bom? E para quem não está na aula, quem está vendo agora pelo YouTube, quem está vendo pelo YouTube quando tiver a gravação lá, tem condições especiais para grupos. Lembrando que a gente vai começar a formação dia 1º de julho, tá? No sábado, dia 1º de julho. Acabou o período de São João, acabou festas, a gente começa a estudar, começa o segundo semestre com tudo, certo? Então, podem se planejar para grupos de 5 pessoas, a gente vai ter um desconto de 10%, e grupos de 10 pessoas, 15% de desconto. Olha só, é muito desconto. Que era acessível, ficou ainda mais acessível. Então, quem não for fazer a sua inscrição até esse final de semana com o cupom e for até o começo do curso para montar o grupo, então vocês vão precisar enviar os 5 nomes, os 10 nomes para o meu e-mail, para que eu possa criar um cupom para este grupo, certo? E aí a gente conseguir todo mundo ter conhecimento de qualidade e melhorar suas práticas clínicas, certo? É, outra, me fugiu agora uma coisa, mas é por aí. Então eu vou abrir agora, eu vou parar de, opa, eu vou parar vixe, de apresentar para conversar com vocês, para tirar dúvidas que ainda ficaram, tá? Para que a gente possa conversar um pouquinho, vocês tirarem todas as dúvidas que forem mais pertinentes para vocês. Quem quiser abrir o microfone ou então mandar no chat, estou aqui agora para responder as perguntas. Sei que eu falo demais, mas quero ajudar mais a vocês, tá? Então, deixa eu parar aqui. Pronto! Olha só quanta gente bonita aqui comigo. Que legal. E aí, gente, alguma dúvida não só da formação, mas da aula como um todo? Quem tiver dúvida, pode fazer as perguntas, estou aqui para ajudar. Não tenho medo de ser feliz. Sua aluna de supervisão tem mais desconto? Tu quer mais desconto que esse, Rosane? Ainda pode dividir, Rosane, ó, um ano bem baratinho no teu bolso. Pergunta aí, eu não sou da supervisão, mas estou assistindo. Ó, trouxe outra para assistir, ó, tá vendo? Tu já tá em Recife, né, Rosane? Já cheguei aqui, tô em Olinda. Pronto, que essa daí eu conheço. Piloto, conhece? Essa eu lembro da aula, sim, senhora. E aí, gente, vocês têm alguma dúvida sobre como funciona esse processo de intervenção naturalística? Ficou alguma dúvida sobre isso? Disse, eu vou
Quem tiver no grupo do WhatsApp, eu vou mandar o link vou mandar as informações sobre como fazer a inscrição, é, e aí vocês vão estar lá e vai estar o cupom, vai estar tudo direitinho, tá? Eita, que eu acho que a aula foi boa. A aula foi ótima, todo mundo aprendeu tudo, hein? Todo mundo saiu. Professor é bom, a aula tem que ser boa, né? Todo mundo saiu sabendo de tudo, não tem nem dúvidas. Gente, como vocês são inteligentes. Não tem dúvidas. Professor topado. Você deixou só o gostinho de Obrigado. quero mais, Jânio. Oi, Bia. Você só deixou o gostinho de quero mais. Exato, porque o tempo está muito curto, tá vendo? A nossa formação vai ter 60 horas. Imagina se eu consigo falar tudo isso em menos de duas. Pois é. Nos veremos na formação. Pois, vamos embora. Que realmente, assim, até eu me surpreendi depois que eu terminei de escrever tudo. Esse, gente, é muita coisa que a gente Arrasa. precisa aprender, precisa passar adiante, tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem mensagem no chat. Não. Quem não quiser abrir o microfone, pode falar no chat, tá, gente? Vou estar aqui esperando. Nossa, a aula foi realmente muito boa. Foi muito boa. Vocês não estão com dúvidas. E aí? Não posso encerrar? Então vocês vão tirar as dúvidas lá na formação, não é isso? Pronto, olha só, muito objetivo, Ah, exatamente. eu quero fazer o curso, mas não tem dinheiro. Divide em 12 vezes, Rosane. Viu? Então, olha o bonde. Francine disse aqui que pegou o bonde andando, mas que tem ótima noção. Que bom que deu para você pegar e entender como funciona as intervenções, quais são, porque são muitas coisas e vão aparecer ainda mais intervenções naturalísticas e a gente vai cada vez mais estudando, só não Professor, pode parar. professor, boa noite. Nós não estamos aqui com calculadora. Fica por quanto mesmo o curso? Com os 20% fica R$ 640. Eu entendi você falar 40%. São 20%. Mulher de Deus. Aí fica com 640, professor. Como? 640 é 640 em até 12 vezes, vê? 640 dividido por 12. Agora me diga uma 12 coisa. de Quais são os dias? 64. 12 de 64. Isso. Aí as aulas são. Quais são os dias, professor? Os dias vão Sei ser lá. dias 1 e 2 de julho, dias 15 e Hum, 16 de julho e hum, dias 5 e 6 de agosto. Então a gente não precisa passar ok. 6 meses estudando, a gente faz em 45 dias. E aí todo mundo Mas já aí, sai no sabendo. caso, a supervisão vai ser aquela que a gente pode falar mesmo, né? Eu quero. A gente, Nos a dias das gente vai ter. nossas aulas, vamos ter sim esse momento para a gente falar mesmo e tirar todas as dúvidas. É, né? Professor, Só o senhor que vai sair, vai ser só tu, né? Só eu. Ah, tá. a gente vai ter acesso assim, à programação dessas aulas, desse Vai, curso. vai sim. Vocês. Mas é, tu vai mandar, assim, tu vai disponibilizar antes o conteúdo programático. Isso, o conteúdo programático é disponibilizado em PDF antes, lá na plataforma que a gente vai utilizar, tá? Vai ser uma A gente tem plataforma. acesso a esse conteúdo antes de fazer a matrícula. A gente pode ver antes o que é que a gente vai ver. É tudo não. Então, o tema das aulas já tem. Deixa, deixa eu ver. O tema da aula, cadê? Eu vou mandar no WhatsApp para vocês. Aí eu mando para Rosane, que aí Rosane passa para você. Eu não Ok, tenho você no meu grupo, eu tenho Rosane. ok, ok, Tá vendo como eu sou especial? Você não é. ok. E aí a gente, mas assim, tá muito rica. Então, como eu falei na apresentação,
Professor, eu Temos queria que... tirar só uma dúvida com você. Tira aí. Você faz, se o profissional precisar de uma supervisão particular, tu faz? Faço sim. Ok. Aí Tá? como é que a gente consegue ter contato para a gente... Eu dou o meu Rosane tem meu também. contato. Você não está no grupo do WhatsApp, tem que entrar no grupo do WhatsApp, Rosane. Eu O não grupo... tô, professor, de supervisão? E isso, Ué, tem o grupo desta aula aqui também. então, você Pronto, mandou. então, Não, você só mandou. Eu tô no grupo da supervisão porque você fez convite ontem. Isso, que está nas minhas redes pronto. sociais, rapaz. Então, eu Você não posso viu nas pegar minhas com ela redes seu contato, sociais? né, professor? Pode Posso sim. pegar com a Rosane. Obrigada, boa noite. Boa noite. Então, gente, ó, já que as dúvidas, vocês estão sabendo de tudo, então vou encerrar a nossa transmissão e vou mandar as informações para os grupos de WhatsApp para a gente poder, vocês pensarem direitinho como fazer e como a gente se encontrar no dia 1º de julho, tá? Qualquer coisa, mandem mensagem para mim que a gente conversa, tá certo? Boa noite e agora a gente pode sextar, né? Vamos Boa noite. sextar todo mundo. Feliz da vida que amanhã é sábado, Sextou. depois da manhã é domingo. Rosane Amanhã e tem a aula. colega vão para aula. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.